A minha agora à noite deu uma baqueada aqui, que Jesus. Vamos lá, então. Eu estou sentindo que o Teams está meio lento. Pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui no ambiente virtual, na aula de hoje. Nossa, tá lento. Vocês estão me ouvindo bem? Está cortando, não? Que geralmente a internet aqui em casa, eu clico, ela vai direto aí. Mas hoje eu não sei o que aconteceu, não. Tá ok? Então tá bom. Aqui na aula de hoje, no item 4, tá? Vocês têm ali 3 perguntas para responder, uma enquete. Uma enquete aqui, ó. Tá? Como você considera o desempenho da equipe racionalista? Como você considera o desempenho da equipe empirista? E assinale os estudantes que se destacaram na sua opinião, os melhores, né? Você pode colocar 5, 6 colegas que você acha que saíram bem, tanto nas perguntas quanto nas respostas, tá? Isso aqui é sobre a Disputácio, da semana passada, tá? Aqui todo mundo vai contribuir. Depois que encerrar isso aqui, aí eu vou conversar com a Jéssica e com... Meu Deus, agora esqueci. Quem que é a Mariuki, né? Com as duas, né? Uma para a gente discutir o resultado disso aqui. A Maraik, perdão. Maraik. Para discutir o resultado disso aqui. Tá bom? Então, vocês podem ir votando, avisem os colegas que tem uma enquete lá para votar, tá? E aí a gente vai vendo o resultado, né? A equipe do Matutino já votou, deu certo, né? Ficou legal. E aqui vocês votam nas 3, tá? Você avalia a sua equipe, né? Se eu sou racionalista, eu avalio a minha e avalia a do empirista, né? Se eu sou empirista, eu vou lá, respondo na do racionalista e respondo na minha também, tá? O prazo é até 4 de setembro, até sexta-feira que vem, Marta, tá? Até na sexta-feira que vem, vocês podem responder, tá bom? Então, a enquete está aqui, bem tranquila, tá? Não é nada demais, só para a gente ter uma base. Vamos ver como é que o pessoal avalia. Então, você avalia a sua e avalia a do colega também. Ok? Com isso, a gente inicia o Kant. Deixa eu dar um tempinho para chegar aí na casa de vocês. Enquanto isso, eu vou falando um pouco sobre o pensamento kantiano, sobre a figura, né, do Immanuel Kant, falar um pouco da biografia dele. Eu acredito que todos vocês já, em algum momento, ouviram falar de Immanuel Kant. Ele é a base do pensamento moderno, a base da filosofia moderna como um todo. E ele vai discutir com uma certa profundidade a questão da razão, né? Mas quem foi Kant, né? Quem foi essa pessoa? Ele, antes de mais nada, era um professor, né, de filosofia e de teologia. Ele estudou teologia protestante, foi pastor luterano e, num dado momento da sua vida, ele se dedicou somente à educação, somente ao ensino de filosofia. No entanto, ele só vai produzir filosofia, ele só vai escrever, de fato, depois dos 50 anos, o que me conforta, né? O que me conforta por não ter escrito, por ter só participado da escrita de um livro até hoje. Mas ele só foi escrever depois, né? Depois de mais velho mesmo. Isso tem a ver com a própria maturidade do pensamento filosófico para ele, né? Ele vai
amadurecer o pensamento dele, vai discutir. E ele vai passar por duas fases na vida dele. Uma fase pré-crítica, né, que é aquela fase em que ele é ainda uma espécie de discípulo de Leibniz, do pensamento de Leibniz, e, posteriormente, uma fase, então, crítica, que é aquela fase em que ele passa a construir sua própria forma de pensar, a sua própria maneira de pensar. Tá? Nesta fase pré-crítica, o Kant vai construir uma ideia, vamos dizer assim, ainda relacionada a um racionalismo das mônadas, né, do pensamento lá do Leibniz. Não há necessidade de a gente retomar esse pensamento aqui, mas só para fazer uma referência. E uma das coisas que mais chama atenção no pensamento de Kant nesse período é que ele faz um diálogo muito profundo, tá, com os principais filósofos da sua época. Então, Kant trocou cartas com Rousseau, Kant escreveu e trocou cartas com David Hume, né? Ele leu, né, os escritos de Voltaire, ele era um filósofo cosmopolita, né? Era um filósofo de uma discussão muito profunda, certo? Ele tinha isso, né, de discutir a filosofia com outros filósofos. No entanto, o Kant jamais saiu da sua pequena cidade na Prússia, chamada Königsberg, né? Königsburg. Então, ele nunca saiu daquela pequena vila, né? Porque é uma cidade bem pequena. Hoje, se não me engano, pertence à Polônia. Ele nunca foi longe disso, né? Sempre esteve ali naquela região. E isso não impediu ele de construir uma filosofia universal. Aliás, a grande preocupação do pensamento filosófico de Kant é a possibilidade de universalizar o conhecimento, a possibilidade de universalizar o raciocínio e de entender que a razão é um tipo de universalidade. Tá? Bom, deixa eu ir tocando adiante. Vocês não se assustem se eu ficar de pé, mas é que eu estou cansado de dar aula sentado e está me incomodando esse negócio de ficar sentado o tempo todo, porque está me dando uma dor nas costas que, pelo amor de Deus. Então, não se assustem se eu precisar ficar de pé durante a aula, tá bom? Também nem sei se a minha câmera está conseguindo transmitir direito, mas enfim. Qualquer coisa, gente, vocês interrompam, tá? Qualquer pergunta é só fazer. Legal, Bruna? Uma ideia de todo mundo participar aí, tá bom? Beleza, então tá bom. Então vamos lá. Dando continuidade aqui. Tá? Quando a gente fala do pensamento kantiano, né, uma das coisas que a gente tem que ter em mente é o projeto da filosofia kantiana. Há um projeto de filosofia ali, né? E esse projeto de filosofia, ele é um projeto voltado, né, principalmente para uma característica do pensamento da sua época, que é o iluminismo. Tem um texto do Kant, que é um texto muito curto e talvez um dos textos mais fáceis do pensamento kantiano. Talvez esse texto seja o caso de vocês lerem por conta própria mesmo, né? De vocês lerem esse texto em algum momento. O título desse texto é O que é o esclarecimento? Esse é o título do texto. O que é esclarecimento? Nesse texto, ele explica, por exemplo, né, que um dos motivos do pensamento kantiano ter dado, do pensamento iluminista, perdão,
que um dos motivos do pensamento iluminista, né, ter dado certo, vamos dizer assim, é o fato de que ele rompe com os dogmatismos. E aí vem uma questão que é muito, muito importante. Tá? O pensamento iluminista é, sem dúvida, uma ruptura, do dogma, tá? daquela verdade absoluta, daquela verdade, eu diria, daquela verdade dominadora, que é a verdade utilizada como ferramenta de dominação. Utilizada como ferramenta de dominação. Kant tenta romper com tudo isso. Kant tenta atribuir uma nova lógica para o pensamento filosófico. E nessa nova lógica do pensamento filosófico, ele procura construir, antes de mais nada, uma busca pelos limites da modernidade, pelos limites da razão. Tá? E ele vai dizer que a história da filosofia no pensamento moderno é a história de tentar entender os limites da razão. Tá? Essa é uma das principais características do pensamento kantiano. É tentar compreender como essa razão pode explicar a realidade. É tentar compreender o que é a razão. E aí vem uma questão que para Kant é fundamental. Sempre que se fala de razão, você vai, lá no fundo, ter uma pergunta fundamental, que é: quem somos nós? Tá? Quem somos nós? O que queremos? O que somos? Certo? E aí, como eu falei para vocês, tá? Kant tem duas fases, uma fase pré-crítica e uma fase crítica, mas, em todo caso, o Kant compreende um eixo no seu pensamento, que é: a razão sempre vai representar um tipo de universalidade. Para nós, no direito, isso é fundamental. Quando a gente fala em universalidade, a gente está falando de isonomia, por exemplo. A ideia de isonomia, ela carrega uma noção de universalidade, uma noção de que nós todos somos iguais. Não existe a possibilidade de falarmos de igualdade de direitos se nós não entendemos que existe um conceito universal de ser humano. Tá? Então, há um conceito fundamental. Tá? Há um conceito que vale para todos. Vale para mim, que estou aqui, né, nesta sexta-feira à noite, lecionando para vocês. Vale para você que está na sua casa, né, seja em uma escrivaninha, no seu quarto, estudando, debaixo da coberta, sei lá o que você está fazendo nesse momento. Né? Mas vale para mim, vale para você. E vale para o chinesinho, que está indo, né? Que está indo trabalhar agora. Está entendendo? Vale para o australiano, vale para o norte-americano. Compreendeu? Vale para todo mundo, é universal. Essa é a ideia de universal. Bom, quando a gente fala de razão, a gente sempre vai falar de um tipo de universalidade. Esse é o elemento, né, primeiro do pensamento kantiano. Tá? Como eu falei, nessa fase pré-crítica, ele era influenciado por Leibniz, tá? Mas, depois que ele entra em contato com as obras do David Hume, ele vai mudar um pouco a forma como ele compreende os elementos básicos da razão. Quem foi David Hume? Então, os empiristas devem lembrar aí, né, o pessoal que defendeu o pensamento empirista, vocês devem lembrar que David Hume é o filósofo que contesta qualquer compreensão de ideia inata, mas que, mesmo sendo empirista, afirma
que o método indutivo, defendido pelos empiristas, não resolve o problema. Tá? Então, o que o David Hume contestou? Há algumas histórias do Hume que eu gosto muito. Uma dessas histórias do Hume que eu tenho assim, um certo apreço é a de que ele estava, né, aos fundos do seu castelo. Ele era um nobre, né, então ele estava no castelo dele, e aos fundos do castelo dele tinha um lago. E neste lago, né, em que David Hume provavelmente pescava, ele viu pousar, né, um cisne branco. E, na sequência, veio mais um cisne branco. E depois, outro cisne branco. E um sexto cisne, e um sétimo, e um décimo. Né? E diz David Hume, passaram-se 1000 cisnes brancos. E ele pensou, nossa, todos os cisnes são brancos. Todos os cisnes são brancos. Quando chegou uma correspondência de um amigo seu que estava visitando a Austrália, e nesta correspondência o amigo lhe contava que na Austrália existiam cisnes negros. Ou seja, por mais que eu repita uma determinada experiência, por mais que essa experiência pareça ser testada e testada e testada, verificada e verificada e verificada, por mais que eu faça tudo isso, eu posso, em algum momento, chegar a uma experiência que negue uma afirmação generalista. Então, o que David Hume diz? Que conceitos gerais não podem ser construídos, ou seja, conceitos universais não podem ser construídos a partir de experiências particulares. As experiências particulares não dão conta de me gerar, né, conclusões universalizantes. É sempre perigoso quando eu faço isso. Essa contribuição do David Hume foi tão importante para a ciência que ela altera o próprio conceito de verdade. Tá? Nós não tratamos mais como verdade aquela resposta que é construída a partir de experiências particulares. Não usamos mais a categoria verdade para isso. Qual é a categoria que nós utilizamos? É provável que. É muito possível que. Né? Ou é improvável que. Há uma grande probabilidade que isso aconteça. É assim uma bula de remédio. Tá? A bula do paracetamol, né, embora seja um dos analgésicos mais consumidos no mundo, tá? Formato comercial Tilenol, por exemplo, você vai tomar aquele negócio, olha a bula não diz, é verdade que isso aqui vai fazer sua dor de cabeça sumir. Compreende? A bula não fala isso. Tá? Mas a bula alerta que, né, 1 a cada 100.000 pessoas podem desenvolver problemas hepáticos se fazer o uso contínuo desse troço. Tá entendendo? Tá? Pessoas com relatados problemas hepáticos podem, né, ter alguma situação, né, ao usar esse medicamento. Tá? Esse medicamento é contraindicado no caso de dengue. Esse medicamento é contraindicado para o caso de coronavírus. Né? Então, assim, você vai ter ali as contraindicações e as probabilidades, 1 a cada 100, 1 a cada 1.000, 1 a cada 1 milhão, vai estar lá.
questão da probabilidade. Então, não vai trabalhar mais com a categoria de verdade. Isso graças a David Hume. Foi este filósofo que lembrou a ciência de que o método indutivo gera, né, generalizações sempre suscetíveis a condições probabilísticas. E aí entra a estatística na parada, que vai ser uma dos elementos científicos mais comuns a todas as ciências. Está entendendo? Aqui no direito a gente não estuda estatística, porque nós utilizamos muito pouco o método quantitativo, mas, de qualquer forma, é uma pena, porque a estatística ela é uma ciência necessária para boa parte, né, das conclusões que nós tiramos muitas vezes, né? Mas fiquem tranquilos, né? Vocês que vieram fazer direito para fugir do cálculo, vai ter dosimetria da pena, vai ter, né, algumas possibilidades aí, né, de direito econômico, alguma coisa que você ainda vai ver um pouquinho de matemática, tá bom? Não escapou assim tão fácil de tudo, não. Tá? Bom, Jéssica, para você não é problema, né, Jéssica? Nem para você, nem para mais um bocado aí que veio das ciências contábeis, né? Cálculo não é em si uma dificuldade para vocês, né? Embora o pessoal tenha muito preconceito com ciências contábeis, né? Achando que ciências contábeis é só cálculo, né? E aí se depara com uma série de questões da área do direito lá dentro, não é verdade? E aí se assusta, né? É isso aí. Bom, vamos lá. Continuando. Então, o que acontece? Se for, exatamente. Não tem como ser só conta, né? Não existe isso. A não ser que tu vá fazer uma faculdade de matemática mesmo. E olha lá. E ao contrário do que todo mundo pensa, né? O pessoal olha para... o filósofo não gosta de matemática. Gente, vocês não sabem ou esquecem, sei lá, né? Que a maior parte dos grandes filósofos eram também matemáticos. Né? A começar lá no passado por Pitágoras, né? Passando por Descartes, Pascal. Tá? Todos eles desenvolveram e foram fundamentais para o desenvolvimento da matemática. E numa faculdade de filosofia, por exemplo, você tem algumas disciplinas voltadas, né? Óbvio, não é a matemática da estatística, por exemplo, ou a matemática financeira, mas é o cálculo proposicional, que é uma coisa que nós, na filosofia, estudamos, né? Que é como transformar, por exemplo, uma redação, um texto, em um cálculo, né? Mostrando se ele tem lógica ou não tem lógica, se os argumentos ali postos, né, possuem nexo causal interno a eles ou não. Né? E é algo que a gente estuda, né, 3, 4 semestres, né, na filosofia. E essa lógica proposicional, que a gente chama, que desenvolve o cálculo proposicional, ela é a lógica que depois vai dar base ao desenvolvimento da informática, dos sistemas de informação, né, da programação, porque é uma linguagem muito semelhante à programação. E óbvio, né, porque a programação é decorrente dessa linguagem lógica desenvolvida pelo Círculo de Viena. Tá bom? Bom, voltando aqui para o nosso Kant. O que acontece? O Kant vai buscar lá em Hume, né, o conhecimento necessário para perceber que, olha, é preciso chegar em um ponto de superação, tanto do pensamento racionalista quanto do pensamento empirista. É necessário encontrar um ponto de equilíbrio e um ponto de superação desses dois pensamentos. Traz um copo d'água para o pai, irmão. Então, você tem essas duas diferenças, né? Esses dois pontos, que para Kant, ambos estão equivocados. Ambos têm problemas aqui, né? E ambos precisam ser superados. Então, Kant vai encontrar em Hume o contraponto que ele precisava para abrir mão do seu passado racionalista e tentar encontrar, né, uma superação desses dois. E, com isso,
Kant constrói o projeto filosófico dele. Como eu falei, Kant começa a escrever depois dos 50. Então, ele passa, né, uma fase muito grande de amadurecimento do pensamento, do seu pensamento filosófico. Né? Ele avança por muito tempo, né, até conseguir amadurecer o suficiente para produzir o seu próprio pensamento. E aí ele faz 4 perguntas. Né? Primeiro, que devo saber? Essa é a primeira pergunta kantiana. O que devo saber? Tá? E aí ele vai aprofundar a questão da metafísica, que depois alguns pensadores, como, por exemplo, Friedrich Nietzsche, vai dizer que ele matou a metafísica, né? Que Kant mata a metafísica. Tá? E a epistemologia, tá? Ou seja, a teoria do conhecimento. Isso aqui é fundamental para o direito. Tá? Eu sei que a gente vai se debruçar mais sobre ética e política, porque é mais a nossa cara, né? Discutir essas coisas. Mas a epistemologia ela é fundamental para o direito justamente porque vai discutir os pressupostos da ética, os pressupostos da moral, que vão dar origem, né, à discussão da universalidade do conceito de homem. Porque, veja, se eu concebo que existe um universal, né, acho que essa é a grande questão, se eu concebo que existe uma universalidade, que essa universalidade ela está conectada à ideia de razão, eu também preciso compreender, eu também preciso conceber que essa universalidade advinda da razão, ela atinge os direitos desse ser humano racional. O que eu não posso cair é num extremismo de entender que só é humano quem é racional. Porque daí a gente pode incorrer em riscos graves, né? Como, por exemplo, se só a racionalidade me torna humano, alguém que está fora de si perde os seus direitos? É uma pergunta que eu faria. Obrigado. É uma pergunta que eu faria, né? Então, eu não posso condicionar eu não sei vocês, mas eu tomo água em caneca. Tá? Então, eu preciso pensar. A racionalidade é o nosso critério de universalidade. Mas não significa que, em sendo critério, ela é a garantia do direito. Né? A racionalidade me leva a compreender que os seres humanos, todos os seres humanos, são racionais e, portanto, há uma universalidade aqui. Mas não significa dizer que alguém que não esteja em posse da sua razão ou em plenitude da sua razão não seja humano. Tá bom? Para Kant isso é claro. Né? Ele não cai nesse extremo. Como, de certa forma, caem os positivistas. Tá? Esse é um problema, por exemplo. Né? A conceituação do que é humano. Aliás, esse é um problema fundamental para o direito. Né? Porque se eu falo que existem direitos fundamentais e esses direitos são humanos, eu preciso discutir o que é humano. Para saber quem é portador e quem não é portador desses direitos. E aí que está a questão. Senão eu vou cair naquele buraco do senso comum, que parece que é cada vez maior, né? De que só é ser humano aqueles, né, que eu considero humanos. Né? Aqueles que são meus, que estão comigo. Né? Os que estão contra mim, os do outro lado, né? Os de outra linha, esses não são humanos. Né? Esses, veja, por exemplo, o que Hitler faz lá em Mein Kampf, né? naquele livro tosco que ele escreveu. Ele continuamente diz que
os judeus são ratos. Né? Continuamente. Ele repete várias e várias vezes que os judeus são ratos, que os judeus são ratos, que os judeus são ratos, que os judeus são ratos. Esse mantra, né, serviu para que os alemães, daquele contexto, acabassem absorvendo esse conceito. Não, não, isso aí não é nem humano, isso é rato. Não é da nossa raça. E justificou a ação, né, na cabeça das pessoas, porque vocês têm que entender que cognitivamente nós somos seres que aprendemos pela repetição e que nos acostumamos com as coisas. Né? Por exemplo, agora a gente está se acostumando com a pandemia. A verdade é essa, nós, de alguma forma, já nos acostumamos com as aulas virtualizadas. Né? Para alguns, se torna um hábito, né? Que é algo que o David Hume também falava. Então, à medida que aquilo é internalizado como hábito, nós repetimos sem perceber. E a pandemia, de certa forma, gerou isso em nós. Né? Ela já fez isso. Né? Os números não nos assustam mais. Os números não assustam mais. Né? Chegamos a 119 mil mortos. Né? A maioria de nós não se assusta. Nos primeiros, meu Deus, cresceu. Olha, mais tanto, mais tanto, mais tanto. Agora, né? Já estamos calejados, né? A gente tem que entender, né? É assim, né? Quando você está lá, né? Quando você capina diariamente, vai criando calo, que na primeira vez que você capina, aquilo faz esfola, né? Faz um monte de buraco, né? Reve um pouquinho de água, né? Como a gente diz, né? De capinar. Depois de um tempo, está durinho, não calejou, né? Criou calo. E com as informações também é assim. A nossa capacidade cognitiva, ela funciona de forma muito parecida. E a gente se acostumou. A verdade é essa. Estamos de certa forma, acostumados. Da mesma maneira que estamos se acostumando com essa forma de dar aula, de lecionar e de aprender. Tá? Nós somos seres extremamente... Aliás, enquanto biológicos, né, nós existimos em função da nossa alta capacidade de adaptabilidade, que é um atributo da própria razão. Veja, a natureza nos privou de pelos, né? Eu até tenho um pouquinho a mais, né? Mas a natureza nos privou de pelos. Como é que nós passaríamos o inverno pelados do jeito que nós somos? Bom, a gente usou da própria natureza para se adaptar a ela. E conseguimos habitar em quase todos os continentes do planeta, né? Estamos lá enchendo o saco da Antártida, né? O último reduto da natureza, para ver se escapava de nós, mas estamos lá querendo entrar lá também. Então, assim, a nossa capacidade de adaptabilidade, de se acostumar com as coisas, permite que a gente faça tudo isso. Então, cognitivamente, a nossa teoria do conhecimento, Kant se pergunta, como é que eu posso saber das coisas? Como é que eu desenvolvo essa minha capacidade cognitiva? Bom, uma das questões respondíveis pelo próprio Kant é que nós conhecemos pela repetição. De tanto repetir certas coisas, nós aprendemos. Você sabe andar sobre os membros inferiores, não foi naturalmente. Foi caindo, levantando, até que você se equilibrasse sobre esses membros. Então, foi adaptação, foi repetição. Tá? Segunda pergunta. O que devo fazer? Tá? O que devo fazer? Questão da ética e da política. Então, questão da ética. Kant vai escrever algumas obras, talvez sobre moral, é o que ele mais escreva, né? Metafísica dos costumes, fundamentação da metafísica dos costumes, a crítica da razão prática, são obras, né, que ele desenvolve voltadas para o campo da moral, da ética e da política. Tá? O Rafael comenta ali, né? Uma mentira contada 1000 vezes pode virar uma verdade, se encaixa. Veja,
esse ditado não faria muito sentido para Kant por causa daquele conceito de verdade que a gente estava falando antes ali de Hume, né? Na verdade, quem defende essa ideia de que uma mentira repetida se torna verdade é o Nietzsche, né? Num texto chamado Sobre a Verdade e a Mentira em um Sentido Extramoral. Tá? Nesse texto, Nietzsche trabalha sobre esse conceito de mentira, de repetição, né, de um determinado discurso. Eu diria, para ficar bem kantiano na nossa aula aqui, Rafael, que uma mentira contada muitas vezes nos faz aceitá-la como verdade. Não significa que ela se torna verdade, mas faz com que a gente a aceite como uma verdade. Tá? E é assim, né? É assim essa repetição contínua das informações, certo? Eu não sei se vocês já passaram por isso, eu passo por isso algumas vezes. Uma das situações mais terríveis quando eu passo é quando eu vou, por exemplo, corrigir trabalho. Estou lá corrigindo trabalho e o sujeito escreve uma palavra errada. Eu olho para aquela palavra, né, assinalo e tal. Daqui a pouco eu vou ler de novo um outro trabalho e, de novo, aparece aquela palavra de forma escrita errada. Eu assinalo de novo. Da terceira vez em diante, eu começo a suspeitar da minha capacidade. Né? Aí eu vou procurar no dicionário. Porque será que é eu? Compreende? Estou falando de professor, né? Com algum tempo aí de rodado de sala de aula, mas se eu vejo algo errado sendo repetido várias vezes, eu começo a achar que eu é que estou errado. Isso é normal? É o meu cérebro que funciona assim. Porque a gente, justamente, se adequa àquela realidade. Se você me disser assim, professor, o senhor domina bem a gramática da língua portuguesa, eu vou te dizer, eu nunca consegui decorar todas aquelas regras gramaticais da língua portuguesa. Tinha uma dificuldade enorme no ensino fundamental. No médio, aprendi um pouco mais, porque tinha uma professora muito boa, professora Edith Stein. Mas nunca tive muita dificuldade de escrita, né? De escrever corretamente. Óbvio, não sou perfeito, às vezes sai alguma coisa errada, mas nunca tive dificuldade de escrita. Por quê? Porque sempre li bastante, né? Sempre fiz muitas leituras. E isso me ajudou a escrever corretamente, certo? De certa forma, é um pouco disso. Por que a maior parte das pessoas tem uma dificuldade muito grande de escrever? Se eles passaram em língua portuguesa no ensino fundamental e no ensino médio. Porque a leitura das pessoas é muito fraca. Então, quando a gente repete aquilo, cognitivamente a gente tende a aprender. Da mesma forma, se eu começo a ver uma coisa errada, daqui a pouco eu me acostumo com aquela coisa errada, né? Com aquela mentira, como o Rafael disse, e ao me acostumar com a mentira, eu posso acabar assimilando aquilo como, né? Se é correto, eu não sei, mas todo mundo faz. Não é assim que o pessoal diz? Acaba acontecendo isso. Né? Se é correto, eu não sei, mas todo mundo faz assim, então eu vou fazer. E boa parte das pessoas, por exemplo, cometem delitos diários, infrações cotidianas, porque fazem isso. Justamente, Rafael, perfeito, jeitinho brasileiro. Né? As pessoas acabam se acostumando com o errado e repetem. Por quê? Porque todo mundo faz. Eu não vou chegar na moral ainda, porque a gente tem uma explicação bem kantiana para isso, tá? Mas esse é o conteúdo da aula da sexta-feira que vem, tá bom? É o conteúdo da aula da sexta-feira que vem. Hoje ainda vou ficar na epistemologia, tá? Mas a gente volta nisso e que bom que vocês comentaram aí, porque isso aí é o cerne da coisa, é o que Kant trabalha muito bem. Bom, a terceira pergunta ali, o que devo esperar? Tá? A teologia kantiana, que é uma teologia modernista, como o pessoal diz na área da teologia. Tá? É uma teologia modernista, é uma teologia que vai
de certa forma, aprofundar a secularização, o processo de secularização do pensamento kantiano, tá? Do pensamento protestante, perdão, tá? Do pensamento protestante. Vai aprofundar o processo de secularização. Kant era um pietista, tá? Os pietistas recebem uma certa influência do calvinismo dentro do luteranismo, né? É meio que um processo reverso, né? Da entrada do pensamento pietista para dentro do pensamento luterano. Então, isso vai ajudar, de certa maneira, a aceleração desse processo de secularização. Eu não sei se é claro para vocês o que é secularização, mas vamos tentar entender aqui rapidamente para a gente fazer esse bolo todo aqui. A secularização é algo que começa com a Reforma Protestante e que vai tornando a religião menos institucional, tá? E principalmente menos presa à tradição. Tá? Então, o que Lutero fez, de certa forma? Foi derrubar a noção monástica do cristianismo. O cristianismo, de maneira geral, no catolicismo, ele é hierárquico e monástico, correto? Você tem a figura do clérigo, né? O clero é muito importante para o catolicismo, né? O catolicismo funciona à base de clero, né? Por quê? Porque só o clero é reservado a certas funções dentro da igreja, né? Lutero rompe com isso, né? Lutero não só permitiu, às vezes as pessoas no senso comum pensam, não, a diferença é que na igreja luterana ou nas igrejas evangélicas o pastor pode casar e na igreja católica o padre não pode casar. Não, na verdade é muito mais. Nesse ponto, nessa questão institucional, a questão é um pouco maior. Tá? O que você tem? Você tem a administração do sacramento, não é exclusividade de uma figura sacerdotal, certo? Essa é a grande diferença. Por quê? Porque na Igreja Católica, participar do clero é um sacramento. E uma vez ordenado, uma vez que você recebeu aquele sacramento, você não deixa de sê-lo. Você pode até ser excomungado, mas você vai ser um padre excomungado. Tá? Você pode ser proibido de exercer o ministério, até pode depois ser autorizado a casar-se, mas você não vai mais exercer o ministério. No entanto, você continua sendo parte do clero porque recebeu aquele sacramento. Nas igrejas evangélicas, de modo geral, você pode ser pastor hoje e amanhã não ser pastor, se você não estiver trabalhando em alguma paróquia, não ser pastor. Tá? Isso é normal, faz parte do próprio processo. Veja, e aqui não estou fazendo juízo de valor, não estou dizendo que um é certo e que o outro é errado. Tá? Não estou trabalhando nessa linha aqui, não é essa a ideia. A ideia é que vocês entendam que, a partir da Reforma Protestante, houve uma aceleração desse processo de secularização. Então, por exemplo, e aí São Bento é muito fácil de a gente compreender isso. Uma das escolas mais antigas de São Bento é o Colégio São José, né? Hoje chamado Bom Jesus, correto? Veja, ele era um colégio de freira, era das Irmãs da Divina Providência. Hoje pertence à rede franciscana. Fica onde? Atrás da Igreja Matriz. Correto? Atrás da Igreja Matriz. Então, você tem o quê? Nessa lógica. A Igreja era detentora da educação. Tá? Em São Bento, ainda para usar o exemplo, o hospital. Né? Quem fundou o hospital? Quem administrava, de certa forma, o hospital até pouco tempo atrás? A igreja, as freiras, as irmãs. Também era uma obra da igreja. O que acontece com o passar dos anos dentro desse processo que a gente diz de secularização? O Estado assimila para si
essas funções que eram da igreja, que antes pertencia à religião, de alguma forma, agora passa a pertencer ao Estado, né? Sem que o Estado declare uma fé específica. Ok? Então, esse é o processo de secularização. Né? Não é simplesmente a separação Estado e Igreja, mas é o Estado assumir as funções sociais que antes eram responsabilidade da Igreja, dando à Igreja apenas uma espécie de reserva social, né? Ó, você é do foro íntimo das pessoas, fica lá naquele quadradinho do foro íntimo. Tá? O foro social pertence ao Estado. E aí vai se reduzindo o poder da igreja, porque você pensa, numa sociedade onde a igreja controlava a educação, a saúde, né? Se envolvia com as causas sindicais e operárias, os chamados círculos operários, né? O Estado ficava com medo, né? A igreja era uma espécie de Estado paralelo, talvez até mais poderoso que o próprio Estado, certo? À medida que a igreja vai diminuindo a sua área de atuação e vai se reservando só o campo da religião, o Estado assimila essas outras áreas, né, e passa a exercer o controle sobre elas. Ok? Dúvidas, perguntas até aqui? Alguma pergunta, pessoal? Estão comigo aí ainda? Ok? É, beleza, show de bola. Vamos lá, então. E, por último, a última pergunta, né? Que reúne todas as outras perguntas. O que é o homem? Certo? O que é o homem? Essa é a pergunta que encerra e que amarra esse contexto aí. Certo, gente? Vamos lá, então. Continuando. Kant propõe, para poder resolver, né, o dilema que vocês tinham na semana passada, certo? Entre racionalismo e empirismo, se existem ideias inatas ou se tudo é aprendido, se existe um conceito universal, portanto, inato de homem, ou se é a nossa convivência em sociedade que cria as leis, se existe um direito natural, ou se todo direito precisa ser positivo, ou se todo direito vem da tradição. Tá? Então, para responder todas essas perguntas, Kant propõe uma revolução copernicana do conhecimento. Tá? Uma revolução copernicana do conhecimento. Bom, desse confronto entre racionalismo e empirismo, o que Kant percebeu? Havia, nesse confronto, um equívoco de ambos os lados. E o equívoco estava em buscar a verdade. Certo? Bom, vamos lá. Deixa eu exemplificar aqui de forma mais clara. Tá? Não sei se vocês estão vendo aí também o vídeo, se o vídeo está aparecendo para vocês, mas eu tenho em minhas mãos aqui uma canetinha, né? uma hidrocolor amarela. Tá? Uma hidrocolor amarela. Veja, você está vendo essa caneta, eu estou vendo essa caneta, e se eu fosse um racionalista, eu diria que eu sei que isso aqui é uma caneta, porque eu tenho, na minha razão, um conceito de caneta, uma ideia de caneta, e olhando, captando as informações que os meus sentidos trazem, eu comparo com o conceito de caneta que existe na razão, e lá na minha mente eu digo, olha, esse objeto que você tem na mão, ele é uma caneta. Ok? Então, eu encontro a verdade do objeto. A verdade está no objeto. Eu encontro a verdade do objeto usando a razão. O sentido é mero caminho, certo? Mas é a razão que encontra nessa caneta a verdade do conceito caneta. O empirista vai dizer, não, esse conceito chegou na tua cabeça porque você viu várias dessas canetas por várias vezes seguidas
e alguém te falou, olha, isso é uma caneta, isso é uma caneta, isso é uma caneta, e você, então, gravou que isso aqui era uma caneta. Mas isso é uma impressão, né? Como David Hume dizia. Isso é uma impressão. Causou uma impressão na tua cabeça, e essa impressão, né, te permite agora olhar este objeto e ver a verdade do objeto. Ou seja, novamente a verdade está no objeto, mas eu sei que a verdade do objeto é o que é, porque eu utilizei da experiência. Então, foi a experiência, foi experimentando essa caneta várias vezes, que eu construí o conceito de caneta, que eu aprendi o conceito de caneta. Então, novamente, onde é que está a verdade? Está no objeto. Para os racionalistas, onde é que está a verdade? Está no objeto. Qual é a diferença de racionalista e empirista, então? O racionalista diz que eu chego à verdade pela razão, o empirista diz que eu chego à verdade pela experiência. Mas a verdade está no objeto. Esse é o ponto. A verdade está no objeto. Ok? O que Kant vai propor? Uma revolução aos moldes do que Copérnico propôs. Quem lembra lá de Copérnico, né? Copérnico, Galileu e Kepler, né? Os três que vão, então, redefinir essa revolução astronômica. Até Copérnico, até Galileu e até Kepler, a Terra era o centro do universo. Olha só, era o centro do universo. Tem gente que ainda está nesse período, né? Não passou por nenhum dos três, certo? Tem gente que ainda acredita que a Terra é o centro do universo. Tá? Então, você tem a Terra no centro. Já te respondo, tá, Maicon? Você tem a Terra no centro, tá? E você tem, deixa eu botar aqui na tela, você tem a Terra no centro, tá lá, a Terra azul, Terra é a verdade, e você tem os astros orbitando ao redor desta Terra. Ok? Terra está no centro e os astros orbitando. Bom, Kant vai dizer, se um modelo equivocado, mas um modelo antigo, é um modelo aristotélico, né? É um modelo que concebe a Terra como a verdade e o restante dos conceitos dependentes desta verdade, ok? Então, essa era a ideia astrofísica do modelo ptolomaico e do modelo aristotélico. Ora, com Kepler, com Copérnico, com Galileu, este modelo sai de cena e entra um novo modelo. Qual é o modelo? O Sol, essa esfera brilhante de fogo, é o centro. Como é que Copérnico e Galileu chegaram nisso, né, gente? Porque, assim, se você ficar olhando para o céu, você tende a acreditar que a Terra é o centro e que tudo orbita ao redor dela. Né? Principalmente se tu não tiver uma base empírica de imaginação e interpretação. Né? Como é que eles conseguiram derrubar essa teoria de que a Terra não era o centro? Por causa de pequeninos pontos luminosos que existem no céu durante a noite, que intrigavam desde os mais antigos astrônomos. Quais são esses pequeninos pontos luminosos? Eles eram chamados na antiguidade de errantes, mas foi Copérnico e Galileu que disseram que eles são planetas, tal qual nós. Quem são esses errantes? Marte, Vênus, Júpiter e Saturno, que são os mais visíveis. Tá? São esses os mais visíveis. Então, eles ficavam olhando para esses pontinhos e eles percebiam que enquanto a abóboda celeste vai fazendo um movimento contínuo retilíneo, eles vão fazendo espirais no teto, né? Nessa abóboda que eles chamavam.
Ó, por que eles fazem esses movimentos? Por que mudam tão bruscamente? Né? Por que fazem esses movimentos? Porque eles estão orbitando, não é ao redor da Terra, é ao redor de alguma outra coisa. E aí foram os cálculos de Copérnico, principalmente os cálculos de Galileu, que chegaram à conclusão de que eles orbitavam ao redor do Sol. E que, portanto, faria sentido também se a Terra orbitasse ao redor do Sol. E com base em mais alguns cálculos, chegaram a essa conclusão, usando, obviamente, o cálculo da curvatura da Terra e outros tantos cálculos possíveis de fazer com a observação. Né? Então, aliaram matemática e experiência. Ou seja, aliaram razão, né? Matemática, razão, e empiria, empirismo, experiência. Aliaram os dois para entender que a verdade não está no objeto, mas a verdade é essa construção, essa interface que nós construímos através da matemática para ler a realidade. Nós não lemos a realidade tal como ela é. Nós sempre colocamos uma interface para fazer a leitura da realidade. É como você aí, né? Se você está me vendo pelo seu smartphone, ou pelo teu tablet, ou pelo teu computador. Tá? O que você está vendo aí na tela? Na tela você vê a interface. Por quê? Porque eu aqui estou sendo... A minha imagem aqui, né, está sendo capturada aí por esse aparelho. Esse aparelhinho aqui, ele está transformando essa imagem capturada em bytes. Esses bytes estão sendo transmitidos via rádio e depois via fibra ótica até algum lugar, que vai chegar depois lá na tua casa e ser transformado em imagem. Então, você não está me vendo. Você está numa interface. Você não está me enxergando tal como eu sou de fato. Você tem uma interface na sua mão. Né? Uma interface intuitiva, amigável, né? Toda a linguagem desse pessoal de sistema de informação. Mas é uma interface o que você tem. Não é a realidade. Veja, a própria realidade, a nossa própria forma de compreender a realidade, se comunicar com a realidade, ela é também uma interface, que é a nossa linguagem. Quando eu digo essa caneta é amarela, eu atribuir, né, um substantivo e um subjetivo à realidade é uma interface. Essa caneta simplesmente existe. Ok? Ela é. Ela existe. Agora, quando eu digo ela é uma caneta, eu emiti um juízo, isso já é uma interface. Né? E aí eu digo ainda, essa caneta é amarela, eu emiti um segundo juízo, que é o adjetivo dela, o acidente dela. Então, eu faço isso. Eu, sujeito, tenho a verdade. A verdade está na razão e não no objeto. Aqui a grande diferença entre o pensamento crítico de Kant, chamado criticismo, e os pensamentos anteriores, os modelos antigos, tanto racionalista quanto empirista. Aqui está a grande diferença. Eles criam que eles poderiam chegar à verdade porque a verdade estava no objeto. Kant vai dizer, não, você nunca vai chegar à realidade. A realidade é incomensurável. A realidade, de fato, ela é incompreensível. O noumenon é a realidade. Eu não tenho como pegar essa caneta, que é o noumenon, essa caneta em si, e enfiar na minha cabeça. O que eu tenho como fazer? Emitir juízos sobre este objeto. E esses juízos, sim, estarem aqui abstraídos em mim. Então, o que eu conheço da caneta não é a caneta em si, mas é a caneta em mim. Não é o noumenon, é o fenômeno. É o fenômeno da caneta. Ok? Veja, se é possível falar isso de uma caneta, quem dirá de pessoas? Compreende?
não tem fala mais equivocada do que aquela quando você se decepciona com alguém e diz assim: nossa, eu achei que te conhecia. Deixa de ser trouxa. Você não é capaz de conhecer ninguém. O que você conhece é a ideia que você faz de alguém. Compreende? Pensa assim que você vai se decepcionar menos, né? Tudo que você faz é construir ideia das coisas. Você nunca sabe o que é a coisa em si. Você sabe o que é a coisa para si, né? Para mim, isto aqui é uma caneta amarela. Para mim. Para ela mesma não é nada. Ela não é capaz de pensar. Sumiu a caneta aqui. Achei que ela não existia mais. Aqui. Tá? Então, assim, isso aqui é um objeto que existe por si, mas ele não é autoconsciente, então ele não é capaz de dizer o que ele é. Eu é que emito o juízo. Eu quem? Eu sou o sujeito. Certo? Eu digo para essa caneta o que ela é. Mas isso não significa que o que eu digo é o que de fato ela é. Tá? Agora aparecia a Dilma, né? Mas, enfim, para ficar claro, uma coisa é a caneta em si, outra coisa é a ideia que eu construo da caneta. Tá? Vamos lá, deixa eu ver as perguntas de vocês aqui, que tem perguntas grandes aqui. Vamos ver o Maicon primeiro aqui. Podemos usar a interpretação nesse viés de Kant até mesmo para as nossas impressões sobre as pessoas, certo? Certo, Maicon. Foi na linha do que eu falei ali, né? De que, de fato, a gente acredita que conhece as pessoas, mas o que a gente conhece é a ideia que a gente faz das pessoas, e não o que as pessoas são em si. Tá? O Rafa lembrou da Terra plana, né? Esse pessoal que ainda está no modelo pré-kantiano. Aí a Jéssica traz aqui uma questão. Tá? Você conhece a pessoa de acordo com o que ela disponibiliza, isso não quer dizer que ela queira que você conheça de fato. Sim, ainda tem mais isso, né, Jéssica? O fato de que as pessoas geralmente constroem imagens, né? Tem pessoas que são meros personagens, né? E eu diria que não é incomum, né? E nem é normal, né? Porque a gente acaba construindo certas máscaras, né? Para determinadas situações, circunstâncias e ambientes. Então, a gente tende a fazer performance. Né? Nós, na comunicação, na filosofia da comunicação, a gente chama de performance. Né? Então, as pessoas tendem a construir performances. Eu tendo a exercer uma performance em determinadas circunstâncias. Tá? O professor Eduardo, aqui falando com vocês, é diferente do pai Eduardo, é diferente do marido Eduardo, é diferente, né, do amigo Eduardo. Então, assim, a gente tende a se adaptar também aos meios, né? A questão da adaptação. E de construir personagens. Tá? A grande questão é quando esses personagens tendem a ficar demasiadamente desconexos dos demais personagens, né? Vamos dizer assim, quando esses personagens não se reúnem na mesma pessoa, tá entendendo? Aí vai precisar de um psiquiatra, né? Quando eles estão muito soltos, né? Mas em geral eles estão bem próximos. Então, é o que o Rafael fala aqui. O professor falando assim, que vemos uma interface com o professor, ficou bem Black Mirror. Verdade, verdade, Rafa. Rafa, tem uma coisa que até lembrei de um episódio do Black Mirror aqui, enquanto eu estava falando, porque eu estava falando, mas tem mais uns dois Eduardo dentro de mim pensando outras coisas, né? E eu lembrei de um episódio de Black Mirror que seria muito legal justamente para discutir essa noção de alteridade, de empatia e de ser humano. Tá? É um episódio em que... Até um episódio que... Até metade do episódio você acha, meu Deus, mas que piração! O que isso tem a ver com Black Mirror? Eles são do exército, né? Um grupo do exército que está caçando baratas. Acho que eles chamam de baratas. Né? Na verdade, essas baratas são zumbis.
né? E eles vão atrás desse pessoal e matam, né? Então eles têm que invadir, e essas pessoas estão deformadas, assim, né? Elas pegaram uma doença, sei lá, alguma coisa assim, e precisam ser exterminadas, tá? Mas, na verdade, vou dar um spoiler agora, tá? Não sei se já assistiu esse episódio, Rafael. Eu não lembro agora o nome do episódio. Dou spoiler ou não dou? Putz, a vida, agora fiquei sem graça. Mas, enfim, para vocês entenderem. Eu acho que é na terceira temporada, Rafa. Acho que é na terceira temporada. Acho que é na terceira. E o que acontecia? Esses soldados, eles usavam o olho Edge, né? Quem nunca assistiu Black Mirror tá boiando aqui, né? Então, vá lá no Netflix e assista. Tá? O primeiro episódio é nojento. Acho que essa é a palavra. Tá? O primeiro episódio é nojento. Mas vamos lá. Os soldados usavam o olho Edge, e o olho Edge fazia com que eles não enxergassem de fato quem eles estavam matando. E eles estavam matando pessoas normais. Mas o olho fazia, né, o olho Edge, que é o olho que eles usam, né, que as nossas córneas nesse futuro são substituídas por essas câmeras, e esse olho Edge, então, mascarava, fazia com que você não visse humanos, visse monstros. E aí os soldados matavam com mais facilidade, porque eram monstros, né? Então podia matar. Tá? Não contei tudo, tá? Tem história aí nesse meio aí. Mas assim, para você ter uma ideia, quer dizer, quando você tem que matar cara a cara, rosto a rosto, um ser humano, a coisa complica. Tá? Mas não, você desumaniza o outro. Tira dele a humanidade. Aí beleza, aí dá para matar. Aí não tem problema. Né? Pode matar que não vai dar nada. Compreende? Então, essa questão cognitiva mesmo da ética. A ética passa por uma questão cognitiva. Tá? Esse é o elemento. Legal, gente? Bacana. Gostei da participação de vocês. Qualquer coisa, podem ir falando aí. Tá? Vamos entender, então, o que é esse elemento aqui. E vocês perceberam que a gente não vai fechar Kant hoje. E é isso mesmo, nosso plano é Kant ser 3 dias, tá? Três noites de aula. Kant é mais denso, mas ele vocês já perceberam, ele é fundamental para compreender a modernidade. Bom, a teoria do conhecimento de Kant está na obra chamada Crítica da Razão Pura. Essa é uma das primeiras obras que ele escreve. Ele escreve essa obra, ele já estava com 57 anos, tá? E ele se preocupa em decifrar nessa obra a capacidade do ser humano de emitir juízo. Tá? O ser humano é um sujeito que julga. Né? Uma das definições, portanto, de humanidade para Kant é a capacidade que o ser humano tem de olhar o mundo e atribuir sentido a ele. Vou repetir. Uma das faculdades, uma das capacidades humanas, ou seja, uma das questões, das faculdades que nos tornam humanos, é essa capacidade de olhar o mundo à nossa volta e atribuir sentido a ele. É como funciona a nossa razão. Ela precisa dar significado às coisas. Então, o ser humano tem essa capacidade de atribuir sentido, essa chamada faculdade de julgar. Tá? Então, o que é juízo? É essa capacidade que nós temos de julgar. Ora, juízo portanto, vai dizer o Japiaçu, lá no Dicionário de Filosofia, é a faculdade fundamental do pensamento humano que consiste no conjunto de condições que tornam possível o funcionamento do pensamento humano. Tá? Então, o juízo é um elemento primário nosso, básico, né? Quando a criança geralmente diz, né? As primeiras palavras da criança, né? Mamá. Tá? Ora, é um balbuciar, mas já é um juízo. Por quê? Porque ele já está identificando quem é a fonte de leite dele. Tá?
já está identificando de onde vem a comida. Já é um juízo, um primeiro juízo. Compreende? Então, ele consegue emitir essa capacidade. Isso tem a ver com cognição, com conhecimento. À medida que a cognição dele vai se desenvolvendo, ele vai emitindo outros juízes, né? Ele já vai conseguir identificar, né? Papai, certo? Já vai identificar vovô, vovó. Tá? Então, essa capacidade de emitir juízo faz parte do próprio desenvolvimento do ser humano, ok? Então, esse é um elemento. Para Kant, nós podemos definir o juízo de 3 formas. 3 formas de juízo. Traz mais para o pai, por favor. Primeiro, tá? Juízo analítico. Segundo, juízo sintético. Terceiro, juízo sintético a priori. Ok? Vamos entender, então, o que é cada um desses juízos. É denso, né, pessoal? Mas vamos lá. Primeiro, juízo analítico. Juízo analítico, ele é a priori. O que significa isso? Significa que ele não depende da experiência. É a capacidade que o ser humano tem de fazer determinados julgamentos sem que, para isso, ele precise da visão, da audição, do tato, do olfato e do paladar. Correto? Por que eu estou dizendo isso? Porque são conhecimentos do campo, por exemplo, da geometria, dos quais você até pode ver a expressão do conceito, mas não o conceito. Correto? Por exemplo, quadrado. Você sabe o que é um quadrado e você poderia saber o que é um quadrado, mesmo que você não enxergasse, mesmo que você tivesse problemas visuais. Se você me disser que já pegou num quadrado, aí é pior ainda. Aí eu digo que você tem problemas cognitivos. Você não pode ter pego num quadrado. O máximo que você consegue é ver a expressão de um quadrado. Porque o quadrado só existe na tua cabeça. Né? O que é um quadrado? O quadrado é um conceito. É um objeto geométrico de 4 lados iguais, de 4 ângulos idênticos. Em todos os ângulos, você tem 90 graus. Compreende? Isso é o quadrado. Tá? Ah, professor, mas eu sei desenhar um quadrado. Ora, quando você desenha um quadrado, você expressa o conceito. Mas o conceito quadrado está na tua cabeça. Portanto, ele é racional. Não tem quadrado na natureza. Não existe quadrado na natureza. Compreende? Portanto, o quadrado está na tua natureza, na natureza da razão. Ele é inato. Tá? Não é necessária a experiência. Ah, professor, mas eu aprendi na escola o que é um quadrado. Ok, mas alguém não aprendeu na escola o que é um quadrado. Alguém inventou o tal do quadrado. Mas inventou a partir da onde? Da razão. Porque é um conceito. Tá? Agora, pense o que seria de nós se nós não conhecêssemos o quadrado. Se nós não pudéssemos chegar conceitualmente, atingir conceitualmente um quadrado. Tá? Estaremos lascados. Boa parte das coisas que nós produzimos a partir de elementos quadrados. Tá? Ou de subprodutos do quadrado. Correto? Está claro? Veja, o juízo analítico, ele é universal. Um quadrado é aqui, um quadrado, e é também na China um quadrado. Compreende? Portanto, ele é universal. E, em sendo universal, ele é também necessário. O que significa que ele é necessário? Como ele vem primeiro, ele não depende de outro para existir. São as outras coisas que dependem dele para existir. Certo? Então, qualquer outro objeto que seja derivado de um quadrado depende do quadrado para que exista. Um cubo, por exemplo.
Você pode dizer que você já pegou um cubo. Não tenho nenhum cubo mágico aqui na minha mão. Tá? Ok? Mas qualquer cubo, ele vai ser derivado de um quadrado. Tá? Qualquer cubo vai ser derivado de um quadrado. Claro que aqui não é um quadrado perfeito, né? Mas, assim, para a gente entender, né? Aqui é um retângulo e um trapézio. Tá? Então, você tem aqui. Mas, veja, são objetos conceituais. Com Del Rey, show de bola dentro. Então, aqui você tem, né, objetos geométricos. Veja, o cubo de 3 dimensões de plástico, para que ele possa existir, ele é derivado de um objeto geométrico conceitual. Certo? Então, aqui, ele é contingente. Esse objeto aqui ele é contingente. Por quê? Porque ele é derivado de algo necessário, né? Que é o quadrado. Ok? Tá claro para vocês? Para fechar, tá? Como é um objeto inato, ele não produz conhecimento, porque ele faz parte do funcionamento do conhecimento. Nós conhecemos através de quadrados. Quadrados, redondos, triângulos, né? Círculos, perdão. Tá? Nós conhecemos através da geometria as coisas. A geometria faz parte desse código-fonte da interface para ler a realidade. Ok? Então, isso é um juízo analítico. Ele não produz conhecimento, ele já está em nós. Tá? A sequência. Juízo sintético. O que é um juízo sintético? O juízo sintético ele é a posteriori, ou seja, o juízo sintético depende da experiência. Eu preciso experimentar para, então, conhecer. Ok? Então, o juízo sintético depende da experiência. Ele é fruto de um experimento. Ele produz conhecimento. Por quê? Porque você vai experimentar coisas que você não conhecia. E então, né, uma vez experimentado, você passa a conhecer. Então, ele produz conhecimento. Ele não é universal. Por quê? Porque a experiência depende tanto do sujeito quanto do contexto. Correto? Dependendo do que você experimentar e aonde você experimentar, em que circunstâncias, você vai ter um conhecimento diferente daquilo. Né? Por quê? Porque depende, obviamente, do sujeito e do próprio contexto em que o objeto está sendo captado. Ele vai proporcionar o máximo de generalizações contingentes. Exemplo, a história do David Hume com os cisnes. Certo? Ou seja, eu posso ver 1000 cisnes brancos, que ainda assim pode existir um cisne rosa, um cisne azul, um cisne vermelho, um cisne negro. Compreende? Ok? Bom, eu botei um exemplo ali que fica claro, mas eu vou dar um outro exemplo mais claro ainda. Tá? A água ferve a 100 graus Celsius. Por que eu afirmar que a água ferve a 100 graus Celsius é um juízo sintético? Alguém arrisca? Alguém arrisca? Não. Não é só pelo provar, Marta. Tudo bem, tem como provar. Mas é que a água pode ferver em outra temperatura, né? Por exemplo. Isso, perfeito, Rafael. É isso aí. Aqui onde estou, a quase 1000 metros de altitude, aqui a água ferve a 94, 95 graus Celsius, né? Se você subir os Andes, a água vai ferver a 72, 73, se eu não me engano. Então, assim, a água ferve em temperaturas diferentes. Se eu botar água numa panela de pressão, ela vai ferver numa temperatura ainda mais baixa. Tá? Então,
a fervura depende, obviamente, da pressão atmosférica que você está atribuindo àquela quantidade de calor. Então, pode ser que numa determinada altitude a água ferva a 30 graus, né? Dependendo da altitude e da quantidade de pressão que você colocar sobre ela. Então, ela depende do contexto, da experiência. Eu posso experimentar ferver a água em lugares, em condições diferentes. Ok? Para fechar, né? E é uma pena que já é o finalzinho da aula, para vocês entenderem, mas isso aqui é o pulo do gato. É o avanço que Kant faz em cima de empiristas e racionalistas, né? Que é o juízo sintético a priori. O que é o juízo sintético a priori? Ele não depende da experiência, mas ele está relacionado com a experiência, certo? Ele não depende da experiência, mas está diretamente relacionado com a experiência. Ele é universal, veja, ele é sintético, mas ele é universal, tá? E é também necessário, ok? São as condições pelo que a experiência vai acontecer, a experiência depende dele para acontecer, e ele está relacionado com essa capacidade humana de descobrir ou de elencar regras gerais para fenômenos da natureza. Então, vou dar um exemplo para vocês. Lei das atrações do corpos, né? Lei da atração dos corpos de Newton. É um juízo sintético a priori. Por quê? Porque aonde você estiver, em qualquer lugar do universo que você estiver, um corpo de massa maior vai atrair um corpo de massa menor. Isso é uma regra do universo. Ela não é autoevidente, ela não está na razão. Mas, com o uso da razão e da experiência, eu consigo identificá-la na natureza. Compreende? Então, ela está aí, né? Eu consigo entender, né? Porque eu estou preso ao planeta. Por que eu não estou sobrevoando? Porque um corpo de massa maior, que é o planeta, atrai um corpo de massa menor, que sou eu. Tá? O planeta Terra atrai um corpo de massa menor, que é a Lua. Mesmo assim, o tamanho da massa da Lua é tão grande que essa atração provoca um certo equilíbrio, né, no planeta. Então, a verdade, a partir de Kant, veja que interessante, porque isso vai ser também revelado depois por Nietzsche, a partir daí a gente começa a ter um outro conceito de verdade. A verdade não é mais algo sólido, preso, mas a verdade é essa capacidade que um conceito tem de aglutinar a si outros conceitos. Então, a verdade está muito mais na relação dos conceitos do que, obviamente, no objeto. A razão permite que os conceitos estejam, né, alinhados e atraídos entre si, criando sistemas de verdades. Ok? Gente, dúvidas, perguntas, comentários? Alguma pergunta, galera? Conseguiram acompanhar? Tudo ok? Tudo certinho, então? Legal, obrigado, Jéssica. Gente, ficamos então por aqui, tá? Essa aula está gravada, né? Para quem não pôde participar, hoje é uma pena, alguns colegas não puderam participar. Lembrando, para quem não estava no início da aula, tem uma enquete aberta lá no ambiente virtual, lá no AVA, né? Para vocês responderem sobre a Disputatio, com 3 perguntas, em que você vai avaliar os racionalistas, os empiristas, e vai elencar os melhores jogadores da noite passada, tá bom? E você, então, mas eu sou racionalista, eu faço do racionalista? Faz do racionalista, como se fosse autoavaliação. Né? E o do empirista avaliando a equipe oponente.
Se você é empirista, faça do racionalista como oponente e do empirista se autoavaliando. E aí seleciona lá 4, 5 colegas que você considera que se destacaram na noite da sexta-feira passada. Beleza, meus queridos? Saudades de vocês, tá bom? Um bom final de semana. Legal. Um bom final de semana. Beijo no coração. E até semana que vem a gente continua com o Kant semana que vem. Certo?